Você sabe qual o jeito certo de falar ou escrever? É aluga-se casas ou alugam-se casas? Dentre as duas opções, qual seria a opção correta? Bem, vamos lá. Primeiro, o verbo alugar. O verbo alugar, ele é um verbo transitivo direto. Verbos transitivos diretos, eles não precisam de preposição. É o primeiro toque. A próxima dica. Verbos transitivos diretos, você faz a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, o verbo em questão é o verbo alugar. Eu aluguei. Aí vem a pergunta. O que? Toda vez que você fizer essa pergunta, o que, para o verbo, você sabe que esse verbo é um verbo transitivo direto. Então, verbos transitivos diretos, quando eles estão na presença do se, esse se, ele funciona como partícula apassivadora. Vou até anotar aqui para vocês revisarem. Partícula apassivadora. Toda vez que o se tiver acompanhado de um verbo transitivo direto, esse se funciona como partícula apassivadora. E o sujeito em questão, ele deve concordar com o verbo. Se você notar, a palavra casas está no plural. Portanto, o verbo precisa também estar no plural. Portanto, você diz, alugam-se casas. Porque o sujeito está no plural. Logo, o verbo precisa estar no plural. Mas se você quiser deixar no singular, você poderia dizer aluga-se casa. Notaram a diferença? Então, o verbo alugar, ele é um verbo transitivo direto. Você faz a pergunta o que para o verbo. Toda vez que o se estiver acompanhado de um verbo que é transitivo direto, esse se funciona como partícula apassivadora. E o sujeito deve concordar com o verbo. Portanto, dentre as duas opções, a que seria correta seria a segunda. Essa estaria incorreta, estaria errada. Portanto, você pode dizer alugam-se casas, onde o sujeito está concordando com o verbo, sujeito no plural, verbo no plural, e aluga-se casa, sujeito no singular, verbo no singular. As duas formas estariam corretas. Porém, aluga-se casas está incorreto, porque o sujeito está no plural e o verbo no singular. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa, não é mais.